Olá pessoal, professor Cislenando aqui, seja bem-vindo à nossa aula, curso de Informática Avançada, questões para concurso. Nossa aula é focada, nossas primeiras 10 aulas serão focadas nas questões de hardware, onde você vai aprender muito sobre como responder questões para concursos, mas ao mesmo tempo você vai compreender todo o processo de que trata a questão. Então, por exemplo, em uma questão vem perguntas certas e erradas, mas ali como é que você tem segurança ao responder aquela que você acha que é certa. A maneira de você ter segurança é você conhecer de fato as questões, ou seja, os fundamentos de cada pergunta, ou seja, ter o conhecimento de fato sobre cada item ali. E nosso curso ele propõe exatamente isso, que você ao responder, você tenha segurança do que você está respondendo, porque você tem um conhecimento técnico que é suficiente para você dar aquela resposta e ter 100% de certeza que a resposta foi certa, justamente porque você conhece. Então vamos à nossa primeira questão, primeira aula, primeira questão, a questão 1, né? E aí você acompanha agora na tela, né? Os notebooks, a questão é de 2016 e ela diz assim: os notebooks ultra finos, né, também chamados de ultrabooks, utilizam drive do tipo SSD. SSD é um HD do tipo sólido. Você tem dois tipos de HD no computador. Os HDs que a gente chama de HDs magnéticos e os HDs que a gente chama de HD de estado sólido, que são HDs cuja memória parece muito, se assemelha muito com um tipo de memória RAM. E a pergunta continua, né? A pergunta diz assim: ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos. Então, os HDs de estado sólido, eles além de serem mais leves, mais rápidos, são mais silenciosos. Então, vamos voltar a fazer uma leitura de novo da pergunta diante dessas explicações. Então, a pergunta é: os notebooks ultrafinos utilizam drive do tipo SSD, ao invés dos HDs tradicionais, né? Por serem normalmente mais silenciosos, menores, também mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam. Então ele quer saber qual tipo de tecnologia os tipos de HD SSD utilizam. Lembremos que existem dois tipos de HDs, né? Existem os HDs tradicionais, que são magnéticos, e existe os tipo SSD. Então a gente vai explorar um pouco mais desse dispositivo, né? Então ele diz assim como os pendrives, os dispositivos SSDs utilizam. Ele quer saber que tipo de tecnologia utiliza. Então, utiliza memória flash para armazenar dados? Bem verdade. Isso aqui, a primeira parte está certa. Mas vamos ver esse restante, né? Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação é cortada. Bom, isso aqui também é verdade. Então a gente pode dizer que a questão correta já é aqui a questão A. Mas antes de confirmar, vamos ler o restante. Memória flash para armazenar dados. Ok, é uma memória flash para armazenar dados, como a de cima, a questão de cima também está certa, a primeira parte. Mas o restante diz assim: esse tipo de memória perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Então aqui diz que não perde, a primeira questão diz que não perde, a segunda diz o quê? Que perde seu conteúdo. Então qual é das duas que estão certas? As questões querem fazer isso com você, querem lhe confundir, né? Então aqui a resposta certa a gente vai dar daqui a pouco. Então os registradores para armazenar informações, essa nós podemos dizer que está errada, porque vocês vão ver que registradores não tem nada a ver com esse tipo de armazenamento de dados. Então essa aqui, ó, a gente já sabe que não é essa tecnologia. Os registradores são um tipo de memória de acesso muito rápido, isso é verdade, porém muito caros. Isso também é verdade, mas ele não é usado para armazenar esse tipo de tecnologia, né? Memória cache para armazenar dados. Não, a memória cache, ela é um tipo de memória que está dentro dos microprocessadores e ela não são usados para armazenar os dados do usuário. Portanto, essa questão está completamente errada, né? A gente já pode dizer aqui que ela está errada. Na outra questão, na última, diz assim: chips de BIOS.
chips BIOS para armazenar informações. Bom, os chips BIOS armazenam informações, mas a única questão é que ele não armazena as informações do usuário, eles armazenam as informações referentes ao funcionamento e à estrutura da placa-mãe. Então ele não tem nada a ver. Então a gente vai ficar entre AA, né, e AB, tá certo? Então a resposta certa é justamente que as tecnologias usadas nos pendrive e também nos dispositivos SSD, eles são tecnologias que não apagam, as informações não se perdem quando a gente desliga o computador. Portanto, a resposta correta é essa aqui, ó, é a questão A, né? Então vamos marcar um X grandão aqui, ó. Questão A. Eu coloquei aqui mais adiante para que vocês possam observar que o disco rígido magnético é esse modelo que está indicando aqui na seta. Já o SSD é um tipo de disco rígido também, mas ele não é magnético. O SSD, ele armazena as informações nesses bloquinhos que a gente chama de memória ROM ou memória flash. Só que essas memórias, elas são muito parecidas com as memórias de pendrive, que quando você tira do computador, as informações continuam lá, elas não se perdem. Diferente da memória RAM, que as informações se perdem quando o computador é desligado. Então, a resposta lá da nossa questão estava falando de quê? Dos SSD, mas estava se referindo a um tipo de tecnologia que ele armazena. Se a informação se perde, é um tipo de memória RAM. Se a informação é armazenada, fica lá permanentemente, é um tipo de memória flash, aonde a informação não se perde. É esse tipo de tecnologia que os SSDs utilizam. Aí eu coloquei mais à frente aqui, para você conhecer também, saber o que é a BIOS. A BIOS é um chip de memória também, que traz ali um programa embarcado, um programa que vai fazer com que ele faça a leitura da placa-mãe e diga para a placa-mãe, toda vez que ela liga, quais são os dispositivos que estão conectados, faz a conexão entre eles, faz a configuração deles. O usuário pode acessar, mas não pode armazenar dados. Por isso, ela armazena, mas não os dados do usuário, e sim os dados de fábrica. Esse é o papel da BIOS. Esse é o papel da BIOS na placa-mãe, né? Já os registradores também são esse tipo de microprocessador com uma outra função de armazenar os dados, mas para outras funções dentro da placa-mãe também, que não estão relacionadas ao armazenamento de dados de usuário, nem o usuário pode armazenar algum dado dentro desses registradores. Eles servem apenas para o funcionamento da máquina, diferentemente do SSD, né, que a gente está falando aqui. A memória flash, portanto, é essa memória aí. Nos SSDs, ele vem com esse tipo de memória, a memória parecendo a memória de um pendrive. São informações que ficam ali permanentemente, né? Então a memória flash é um tipo de armazenamento de dados não volátil, ou seja, mesmo se não tiver energia, ele manterá as informações que forem salvas. Diferente da memória ROM, a memória flash ou flash ROM pode ser atualizada, ou seja, você pode fazer algum tipo de gravação nessas memórias flash ROM, né? Então é esse tipo de memória ali que é usado nos celulares também, e é usado também nos cartões SSD, nos HDs, que a gente chama de SSD. Esta memória é comumente usada em cartões de memória, flash, drives, USB, pendrive, SSD, MP3 player, dispositivos como iPods, com suporte a vídeo, né, celulares, câmeras digitais. Todos esses dispositivos usam esse tipo de memória flash ROM, que é um tipo de HD, né? E o HD, o SSD utiliza esse tipo de memória aí que a gente está falando, né? A tecnologia faz uso então de semicondutores. Sendo assim, não tem peças móveis, portanto eles não correm o risco de ter problemas mecânicos. Com o tempo, essas memórias elas vão perdendo a memória, vão perdendo a capacidade de armazenar com muito tempo, né? Mas ele dura aí, um HD SSD dura 2 a 3 anos ou mais.
dependendo da marca, dependendo da intensidade do uso, né? Flash, NAND e NOR. Aí também a memória Flash NOR permite acessar os dados da memória de maneira aleatória, com alta velocidade. Foi a primeira a se popularizar, chegando ao mercado em 1988. Seus chips possuem uma interface de endereço semelhante à RAM, sendo utilizado para armazenar o BIOS da placa-mãe e também firmwares, ou seja, são programas. Firmwares são programas que ficam dentro dos dispositivos para controlá-los, de vários dispositivos que antes eram armazenados em ROM ou EPROM. Veja que são vários nomes para os tipos de memória ROM, tipo de memória flash que armazena informação, né? Alguns dos problemas desse tipo de memória devem-se ao seu alto custo e ao seu alto tempo de gravação das células, Mas, embora esses problemas existam, ela é largamente utilizada até hoje em celulares, elas são utilizadas. Só que com o tempo ela começa a dar defeito. Por isso que os celulares dão defeito naquele programa do sistema operacional, seja Android, seja outro qualquer. Com o tempo a memória perde a sua capacidade de fixar as informações, já que é tudo elétrico ali, né? Chegam a ser empregadas na fabricação das memórias PCMC, chegaram, e Compact Flash, mas a introdução do tipo NAND desapareceram, né, desse ramo. Então houve uma substituição ali, né, da NOR para o tipo NAND, que é um tipo de memória mais capaz, mais duradoura, mais veloz, né? Então vamos falar da NAND agora. A Flash NAND ou NOR-End trabalha em alta velocidade, faz acesso sequencial às células de memória e trata-se em conjunto, isso é, em blocos de célula, em vez de acessá-la de maneira individual, tornando o processo então muito mais rápido. Essa arquitetura foi introduzida pela Toshiba em 1989. Cada bloco então consiste de um determinado número de páginas. As páginas são tipicamente 512, 1024, 2048 e 4096 bytes em tamanho. A página é associada a alguns bytes. Atualmente são os tipos de memória mais utilizados então em dispositivos portáteis, por trazer um tipo de tecnologia aonde permite uma grande quantidade de informação seja rapidamente armazenada nelas ali, né? Então, o substituto para os discos rígidos, existia aquele disco que a gente falou aqui, que é o magnético, ou tradicional, né? E aí, a substituição, né? A ideia de um drive de estado sólido, tipo um pendrive, né? Tornou-se atraente, considerando também a velocidade, o ruído, o consumo de energia, e aí, com o tempo, hoje, está sendo cada vez mais substituído os discos rígidos por memória do tipo flash. Pessoal, voltando aqui para o início, para a nossa questão, como você pode ver, nossa aula ela tem essa intenção de explorar, de aprofundar e não só de responder a questão, mas dar para você um suporte e quando você olhar para uma questão, você saiba diferenciar todos os itens ali da questão sem ficar tentando acertar no escuro ou sem entender as tecnologias. É disso que se trata o nosso curso. Espero que você continue aí com a gente. E tem muito mais questões, muito mais tecnologia da informática para a gente falar nesse curso. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso curso de informática avançada, questões de concurso, questões de regra. Essa foi a aula 1. Até a próxima aula. Um abraço, até lá. Tchau.